Povo de Deus, paz do Senhor. Amém. Povo de Deus, paz do Senhor. Amém. Eu não sei vocês, mas eu já senti a presença de Deus neste lugar. Aleluia. Quem trouxe Bíblia, por gentileza? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Obrigado, Deus abençoe. Capítulo de número 18. Enquanto você procura, eu gostaria de primeiramente externar minha gratidão a Deus, pois eu sei que se hoje estou aqui, é por causa dele, para ele, por meio dele. Honra e glória seja dada a Deus. A Micaela pelo convite, muito obrigado, Deus abençoe. É um prazer estar aqui. Ao pastor Gilson, muito obrigado por me receber. Eu trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Luiz Carlos Nunes. Estou aqui debaixo de sua bênção. Deus abençoe. Minha amiga Rebeca, que foi à ponte, Deus abençoe. Todos acharam? É o tema desta campanha, Lucas capítulo 18. Está escrito: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre. Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E nunca desanimar. Feche seus olhos, segura sua cabeça. Pai, eu quero te louvar, Pai. Eu quero te agradecer pela sua graça, pelo seu amor, por sua bondade, compaixão e misericórdia. Pai, muito obrigado por aqui estarmos, Pai. Papai, se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui, Pai. Eu me coloco à sua disposição, Papai. Que eu diminua, Pai, que o Senhor cresça. Que eu desapareça, Pai, que o Senhor resplandeça. Papai, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Papai, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Papai, eu não posso fazer nada, mas o Senhor faz tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Espírito Santo, prepara o nosso coração para recebermos a Tua palavra, Pai. E que a Tua palavra, Pai, venha gerar fruto em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E você diz? Amém. Tome seu assento. Aleluia. O tema dessa campanha, uma parábola muito conhecida. E é interessante que Jesus sabe falar com o povo. Desde o Antigo Testamento, Jesus fala com o seu povo através de parábolas. Os judeus têm costume em escutar parábolas. Davi é um exemplo disso, Jeremias, Ezequiel. Deus sempre falava com o seu povo através de parábolas. E agora Jesus está contando uma parábola. Mas o interessante aqui é que Jesus está contando uma parábola aos discípulos. É muito comum você ver Jesus contando parábolas para as multidões. Mas agora o cenário mudou um pouco. E ele está contando a parábola para os discípulos, não para as multidões. Aliás, em falar sobre multidão, Jesus é especialista no assunto. Em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que a fama de Jesus começa a se espalhar e multidões começam a vir ao encontro de Jesus. No entanto, a Bíblia diz que Jesus se aparta da multidão e vai para o deserto ficar a sós com Deus. Ao mesmo tempo, isso me anima, mas me confronta. Porque Jesus está abrindo mão de multidão para ficar no secreto com Deus. Jesus abre mão de estar em multidão. Jesus abre mão daquilo que sua fama está causando multidão para ficar a sós com Deus. E por que isso me confronta? Porque hoje tem muita gente que abre mão do secreto
causa de multidão. Mas Jesus abre mão de multidão para ficar no secreto. Isso me leva a Mateus capítulo 6. E Mateus capítulo 6 para mim é o capítulo do secreto. Porque lá no versículo 3, Jesus começa falando que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda faz, mas que a sua esmola seja dada em secreto. E o Deus que te vê em secreto te recompensará. Você vai para o versículo 6 e lá está escrito: tu quando orares, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o seu pai em secreto. E o Deus que está em secreto te recompensará. Você vai mais adiante, a Bíblia fala: quando jejuardes, não se mostrem contritos, abatidos não, mas jejuem em secreto. E o Deus que te vê em secreto te recompensará. Porque existe um galardão para quem vive uma vida de secreto. Existe uma recompensa para quem vive uma vida de secreto. Hebreus capítulo 11 diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. O que eu quero te falar essa noite é que a tua bênção, o teu milagre não começa na quinta profética, não. O teu milagre começa lá no teu quarto, quando tu fecha a tua porta, quando tu dobra os teus joelhos e quando você começa a clamar a Ele. Então Jesus agora está contando uma parábola para os discípulos e não para a multidão. E é interessante porque existe uma diferença de multidão e discípulo. João capítulo 6 diz que muitas pessoas se reuniam e andavam com Jesus por causa dos sinais que eles viam, por causa das coisas que Jesus fazia. As multidões andavam com Ele. Então, na verdade, para a multidão quer ver pão multiplicar, peixe multiplicar, cadeirante andar. A multidão quer ver alguma coisa. Então, na verdade, a multidão está com Jesus pelo que Ele pode dar. A multidão está com Jesus pelo que Ele pode oferecer. E os discípulos? Não, discípulo não. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, a Bíblia fala que um discípulo chega até Jesus e fala: Jesus, ensina-nos a orar. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 15, outro discípulo chega até Jesus: Jesus, explica-nos a parábola, explica-nos o que o Senhor acabou de falar. Enquanto a multidão caminha com Jesus pelo que Jesus pode oferecer, por aquilo que Jesus pode dar, discípulo caminha com Jesus pelo que Ele é. Discípulo caminha com Jesus pelo que Ele é. Enquanto multidão quer que a fome do momento seja saciada, que a necessidade do momento seja saciada, discípulo não. Discípulo está pensando: se o Senhor me ensinar a orar, eu vou orar pela minha casa, pela tua obra. Discípulo está pensando: se o Senhor me explicar o que o Senhor está falando, eu vou falar de ti para outras pessoas. Discípulo não caminha pelo que Jesus pode dar, pelo que Jesus pode oferecer, mas caminha por quem Ele é. Agora, irmão, aqui você dá glória a Deus. Se porte como discípulo. Por quê? Porque a multidão nunca vai ter o que o discípulo tem. A multidão nunca vai ter o acesso que o discípulo tem. Mas o discípulo sempre vai ter o que a multidão tanto quer. O discípulo sempre vai ter o que a multidão tanto quer. Por quê? Lei da semeadura. Irmão, Gálatas capítulo 6 fala que vivemos sobre uma lei da semeadura. Que lei é essa? Deus é tão bom que nos permite escolher o que plantar. Mas Deus é tão justo que nos obriga a colher o que plantamos. O que significa, irmão? Experimenta viver uma vida de oração,
Experimenta viver uma vida buscando a Deus. Experimenta, irmão, viver uma vida de consagração ao Senhor. Experimenta, irmão, dia após dia clamando ao teu Pai, para você ver se a bênção não te alcança, se o milagre não bate na tua porta, se a providência não chega para a tua família. Experimenta, irmão. Irmão, 5 anos atrás, eu estava em um hospital, com 15 anos de idade, preocupado quanto ao meu futuro, cheio de ansiedade, de agonia. E naquele hospital eu comecei a orar. De repente a voz do meu amigo Espírito Santo invadiu a minha alma. E ele falou assim: meu filho, quem se compromete com o reino, o dono do reino se compromete com a pessoa. O que é isso? Quem se compromete com o reino pode ficar tranquilo que o dono do reino começa a ficar de olho em você. Onde você vai, ele te abençoa. Onde você vai, ele está contigo. Onde você vai, ele não te abandona. E faz 5 anos que tem sido assim. Eu tenho me preocupado com o reino e ele tem cuidado de mim. Eu tenho me preocupado com a obra e ele não tem deixado nada faltar. Eu tenho me preocupado em ganhar almas e ele continua comigo. E isso basta. Então, irmão, Jesus está falando aos discípulos. Aí agora, Jesus vai mostrar a sua intenção em contar essa parábola, que tem sido o tema dessa campanha. Qual é o objetivo? Para mostrar-lhes que deviam orar. Mas olha o detalhe que o texto dá: sempre. Para mostrar-lhes que deviam orar. De vez em quando? Não. Uma vez na semana? Não. Para mostrar-lhes que deviam orar sempre. E eu gosto dessa palavra. Por quê? Essa palavra lembra constância, continuidade, dia após dia. E o que é a vida com Deus, se não dia após dia, cumprindo Oséias capítulo 6, versículo 3, conhecendo e prosseguindo em conhecer. O que é a vida com Deus, se não dia após dia se relacionando com Ele? O que é a vida com Deus, se não uma constância diária em buscar a Deus? Aleluia. Agora, você entende Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6 tem o texto que todo mundo conhece: o fogo, pois, arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas se você voltar uns versículos anteriores, lá está escrito que todos os dias o sacerdote retiraria a cinza do altar, porque no altar não tem espaço para cinza. E o que é cinza, Kemuel? Cinza é o que um dia fez parte do fogo, mas que se apagou, e agora é só cinza. Mas Deus não tem interesse que ninguém seja cinza. Algo que um dia foi incendiado, algo que um dia pegou fogo, mas que deixou se apagar, e agora é só cinza. Não, Deus não tem interesse nisso. Aí você vai para Êxodo capítulo 3. Em Êxodo capítulo 3, Moisés vê uma sarça pegando fogo. Pega isso aqui, irmão.
O que chama a atenção de Moisés não é a sarça que pega fogo. Ora, Moisés é pastor de ovelhas no deserto. O que ele mais vê é sarça pegando fogo. Mas o que chama a atenção de Moisés é a sarça que pega fogo e continua pegando fogo. É a sarça que pega fogo, mas que não se consome. Ela não para de queimar, ela não para de pegar fogo. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. O fogo deve arder no altar continuamente e não deve se apagar. Ele tem que arder hoje, mas amanhã ele tem que estar ardendo, e semana que vem ardendo também. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Agora você entende Mateus capítulo 4 versículo 1. E lá está escrito que o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo conduziu. Agora, se você for uns versículos na frente, a Bíblia fala que Satanás transportou Jesus ao alto. Então o Espírito Santo conduziu, Satanás transportou. Qual é a diferença? O conduzir te obriga a caminhar, é passo após passo, tendo experiência com Deus, é passo após passo, crescendo em graça e em conhecimento. Já o transportar não. O transportar, você está aqui, daqui a pouco você está ali. E qual é o perigo disso? Cresce sem estrutura. E tudo que não tem estrutura está fadado a cair. Tudo que não tem base, que não tem raiz, que não tem estrutura, está fadado ao fracasso. Então Deus te conduz para você caminhar. Satanás te transporta pensando na tua queda. Aleluia. Agora você entende Êxodo capítulo 13. Irmão, pega isso aqui, irmão. Israel está cativo no Egito. Deus levanta um libertador, Moisés. Moisés liberta o povo da escravidão. Aí olha o detalhe que o texto dá. O texto vai falar: e Deus guiou o seu povo pelo deserto, não pelo caminho mais rápido, não pelo caminho mais perto, não pelo caminho mais fácil, mas Deus guiou o seu povo pelo deserto. O problema é que colocamos em nossa cabeça que deserto é algo ruim. Mas, irmão, aprende uma coisa: deserto é ensinamento. É por isso que você vai para Êxodo capítulo 13, versículo 18, diz que durante o dia a coluna de nuvem não ia se apartar, e durante a noite a coluna de fogo não iria deixá-los. Porque deserto é lugar de ver sinal de Deus. Deserto é lugar de ver maravilhas de Deus todos os dias. Deserto é lugar de conhecer a Deus um pouco. Irmão, pode ficar tranquilo, nesse deserto não vai faltar sinal, nesse deserto não vai faltar direção, nesse deserto não vai faltar nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Nesse deserto Deus está contigo. Irmão, para você melhorar o glória, deserto é processo, e todo processo tem data marcada para acabar. Não, você não entendeu não. Deserto é processo, e todo processo tem data marcada para acabar. Irmão, Êxodo capítulo 3, promessa: vou tirá-los do Egito e levarei a uma terra que mana leite e mel com fartura. Êxodo capítulo 13, processo, deserto. Levítico capítulo 25, Canaã, propósito. Eu vou repetir isso aqui. Êxodo capítulo 3, promessa.
vou tirá-los do Egito, levarei a uma terra que emana leite e mel. Êxodo capítulo 13, processo. Levítico capítulo 25, propósito. Qual é a ordem? Primeiro Deus faz a promessa, depois a gente passa pelo processo, e finalmente a gente alcança o propósito. Finalmente a gente alcança o propósito. Irmão, sabe de uma coisa? Quanto mais doloroso é o processo, é porque maior é o propósito de Deus na tua vida. Irmão, aprende uma coisa, irmão: quanto mais doloroso é o processo, é porque maior é o que Deus está preparando. E a dor do processo, ela é proporcional ao peso do propósito. Então, irmão, para você dar um glória a Deus bem bonito para Jesus, tá doendo agora? Se prepara, vem coisa grande. Tá doendo agora? Se prepara, vem coisa grande. Se tá doendo agora, é Deus te forjando. Aleluia. Então Jesus está ensinando aos discípulos o dever de orar, mas orar sempre. Orar sempre. E sobre oração, eu gosto muito de Êxodo capítulo 32, porque Moisés sobe a um monte, e nesse monte ele fica com Deus 40 dias e 40 noites. Quando ele desce, o povo está adorando o bezerro de ouro. Irmão, a Bíblia fala que Deus se enfurece. Moisés, eu vou matar esse povo, e de você eu faço um novo povo. Aí a Bíblia fala que Moisés vai orar. Ah, Senhor, se o Senhor for matar esse povo, me mata também. Aí a Bíblia fala que depois da oração de Moisés, Deus decide não matar mais o povo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? É que a oração de um justo, você não pegou não, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. O que eu quero te falar? Não para de orar não, irmão. Continua orando pela tua casa, continua orando pelos teus filhos, continua orando pela porta de emprego, continue orando pelo milagre, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Irmão, entende uma coisa, irmão: a oração de um coração contrito e quebrantado, ela move a mão de Deus. E quando a mão de Deus se move, ela move todas as coisas. A oração move a mão de Deus, e quando a mão de Deus se move, continua orando. Ora sempre. Mas Jesus continua. E o objetivo da parábola é mostrar aos discípulos o dever de orar sempre e nunca desanimar. 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 Orar sempre e nunca desanimar, rapaz. Orando sempre, desanimando nunca. Orando sempre e desanimando nunca. Orando sempre.
essa semana orando e pedindo a Deus uma palavra para essa noite. Deus falou comigo, irmão. Nossa vida, ela é de altos e baixos. Mas o que me chama a atenção de Jesus é que no momento alto, Ele está conosco. Mas no momento baixo, Ele também está. Na alegria, Ele está conosco. Mas quando o dia da angústia bate a porta, oh Pai, Ele continua conosco. Na bonança, Ele está conosco. Mas quando a escassez chega, Ele também continua conosco. Irmão, isso é promessa, que promessa? Mateus capítulo 28. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmão, desanima não, Ele está contigo, irmão. Não desanima não, irmão, Ele não te deixa. Não desanima não, irmão, Ele não te abandona. Irmão, a palavra de Deus para você essa noite é que você não serve a qualquer Deus. Eu vou repetir: você não serve a qualquer Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz que Ele é majestoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mateus capítulo 10 diz que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Irmão, você serve ao Deus Todo-Poderoso, que manda e acontece, determina e acabou, bate o martelo e ponto final. Irmão, descansa. Não desanima não. Ele é contigo. Para finalizar, a parábola fala de uma viúva. E essa viúva, por ser tão persistente, por ter tanta constância, e mesmo sendo negada, não desistindo, não desanimando. O versículo 5 diz que por tanto incomodar aquele juiz, o juiz resolve lhe atender. Aí eu gosto do versículo 6, porque lá diz: ouçam atentamente. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Irmão, orando sempre, desanimando nunca. Ah, Pai, orando sempre, desanimando nunca. Orando sempre, irmão, desanimando nunca. Irmão, continua a clamar. Continua a clamar de dia, a clamar de noite, que a vitória vai chegar. Aí, o versículo 8 diz: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Irmão, qual tem sido o teu posicionamento? Porque não adianta Deus prometer se você não se posicionar. Irmão, entende isso aqui? Atos capítulo 2
é o cumprimento de uma promessa. Todos foram cheios do Espírito Santo. Agora, que promessa era essa? A de Lucas capítulo 24, versículo 49. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios. Então, em Lucas, temos a promessa. Em Atos, o cumprimento. Mas no meio, houve um posicionamento. Atos capítulo 1, verso 14. A igreja permanecia unida em oração. Irmão, o ciclo é esse. Deus promete, você se posiciona, Deus cumpre a promessa. Ele faz a promessa, nós nos posicionamos e Ele cumpre o que Ele prometeu, irmão. Orando sempre, desanimando nunca. Orando sempre, desanimando nunca. Pastor Gilson, orando sempre, desanimando nunca.